Quando e como aplicar a dieta FODMAP? Essa dúvida é muito frequente aqui no meu perfil e vale observar que muita gente ainda não conhece essa estratégia e por isso eu vou compartilhar mais sobre isso com você. Meu nome é Linda Via, sou nutricionista, mestre e doutora em nutrição e nesse perfil eu ensino como nutricionistas podem gerar confiança nos seus pacientes através de condutas nutricionais assertivas. Vamos falar então sobre condições clínicas que podem ser beneficiadas com a dieta Low FODMAP. Dentre elas, temos a síndrome do intestino irritável, que é um distúrbio gastrointestinal caracterizado por dor abdominal, inchaço e hábitos intestinais alterados, onde o indivíduo pode ter constipação, mas também diarreia. Além disso, é um distúrbio clínico, um distúrbio que realmente causa uma alteração gastrointestinal que afeta aproximadamente 11% da população global, com uma frequência maior em mulheres. E é complexa essa fisiopatologia da síndrome do intestino irritável, ainda não está totalmente compreendida, mas sugere-se que envolva uma certa hipersensibilidade no intestino, uma inflamação intestinal de baixo grau, alterações na motilidade gastrointestinal e também na microbiota intestinal e também no eixo intestino-cérebro. E por ter essa conexão com o cérebro, que existe uma piora dos sintomas intestinais quando o paciente está mais estressado ou mais ansioso também. E para o diagnóstico existe um critério estabelecido recentemente em 2021, chamado de ROMA4. Então, por isso, especialmente para os médicos que estão aqui assistindo esse vídeo, fiquem bem atentos. Então, o paciente apresenta dor abdominal pelo menos um dia na semana nos últimos 3 meses. E essa dor se associa ao processo de evacuação, ou essa dor está associada com alteração na característica das fezes, ou essa dor está associada com alteração na frequência da evacuação. Mas, muita cautela, gente. Afinal, é importante excluir demais doenças que podem ter a mesma sintomatologia. Então, é importante avaliar se o paciente não tem doença celíaca, intolerância à lactose, intolerância à frutose. Vale observar também que o paciente pode ter intolerância à lactose junto com a síndrome do intestino irritável. E outro ponto importante é que doenças intestinais não são tão simples assim de serem diagnosticadas e às vezes podem demorar meses ou até mesmo anos. E por conta disso, tenham sempre parcerias com um gastroenterologista, porque eles poderão fazer o diagnóstico preciso. Bom, então, de modo geral, em relação ao tratamento nutricional para a síndrome do intestino irritável, vamos começar pela base, por orientações gerais de uma alimentação saudável, que o paciente coma também pequenas porções, assim também como o paciente deve limitar a ingestão de alimentos mais fermentáveis, álcool, gorduras e também alimentos condimentados. Mas, além disso, a síndrome do intestino irritável pode ser distinta, então, de acordo com os sintomas, ou seja, aqueles que têm predominância em diarreia, é importante buscar reduzir os sintomas desses movimentos intestinais mais excessivos. Já o tratamento para pacientes que têm uma alteração, uma síndrome do intestino irritável, mas que apresentam uma predominância em constipação, terá o objetivo ajustar esses movimentos intestinais. Então, por conta disso, nós temos diferença em ambos os tipos de possibilidades. Vale lembrar também que alguns indivíduos apresentam um mix, ora constipados, ora com diarreia, e isso tudo pode acontecer inclusive no mesmo dia. E é fato que muitos pacientes também são beneficiados com dietas sem glúten, sem lactose, que pode aliviar os sintomas em vários pacientes, mas não em todos. Então, por isso, existe uma possibilidade bem interessante com uma crescente evidência científica, que é a dieta Low FODMAP, para o controle de sintomas da síndrome do intestino irritável. E olha, essa dieta consiste em reduzir o consumo de óleo, de monossacarídeos e também de polióis, mas é fundamental, gente, saber que é uma dieta restrita, complexa e que o paciente precisa ter ciência disso. Afinal, se ele não seguir, não adianta nada. Inclusive, gente, Colégio Americano de Gastroenterologia, Associação Dietética,
britânica aconselha a dieta Low FODMAP para tratamento da síndrome do intestino irritável. Então, afinal, sabemos que a redução desses carboidratos indigeríveis e fermentáveis reduz a osmolaridade intestinal, produz menos gases e, portanto, ajudando a reduzir os sintomas gastrointestinais. Então, por isso, essa dieta consiste numa fase inicial que visa eliminar esses FODMAPs. Portanto, vamos evitar ao máximo alimentos que são ricos em FODMAP, como maçã, pera, pêssego, alho, cebola, couve-flor, feijões de todos eles, grão de bico, pão com glúten, todos os lácteos, mel, xilitol, sorbitol, entre outros. Então, nessa fase, o paciente tem grande melhoria, mas a dieta deve ser feita de 4 até 8 semanas, não mais do que isso. E em seguida, vamos passar para a fase de reintrodução, onde grupos específicos de FODMAPs são reintroduzidos gradualmente na dieta. E isso serve para identificar quais tipos de FODMAPs causam mais sintomas em cada paciente de modo individual, para que os pacientes possam se adaptar a uma dieta personalizada, que reduza eficazmente os sintomas da síndrome do intestino irritável. E essa fase de reintrodução dura por volta de umas 6 a 10 semanas, para que posteriormente possamos conhecer quais alimentos podem ser consumidos e quais devem ser evitados, para que assim possamos personalizar a dieta de modo individual para cada indivíduo e que assim seguirá essa dieta a longo prazo. Então, nessa fase de reintrodução, vamos observar qual grupo de alimentos desse FODMAP causa um gatilho nos sintomas desse paciente. Então, nessa fase, precisamos ter muita cautela, já que vamos reintroduzir os FODMAPs por grupos, e é isso que eu vou te explicar basicamente. Você pode começar por qualquer grupo, por exemplo, vamos começar com o grupo dos frutanos. Nós temos os cereais, vegetais, frutas, alho, então você vai escolher, juntamente com o seu paciente, um alimento que o paciente aceite, um alimento que represente cada grupo. Então, por exemplo, no grupo dos cereais, escolhemos aí o pão de forma. O paciente vai consumir quantidades crescentes do pão a cada dia. Seja uma fatia no primeiro dia, uma fatia e meia no segundo dia, 2 fatias no terceiro dia. E a cada dia, o paciente vai anotar os sintomas. E se, vamos supor, o paciente teve diarreia no consumo de 2 pães, aí, para que a gente possa testar outros alimentos, tem que esperar essa diarreia passar para aí sim testar outros alimentos. Então, tá vendo? É algo bem específico. E cada paciente responde de uma maneira a um tipo de alimento. E além disso, nós poderemos verificar se o paciente tem sintomas com cada dose maior de cada alimento consumido. E é fundamental testar os demais grupos de FODMAPs. Passando pelo grupo do sorbitol, podemos testar o abacate, por exemplo, assim como para a frutose, pode ser um suco de laranja, o manitol pode ser couve-flor, no grupo dos galacto-oligosacarídeos pode ser uma lentilha, no grupo da lactose, de repente, iogurte. E isso é bem interessante, porque possibilita conhecer o paciente e fazer restrições pontuais, de acordo com o que ele realmente precisa restringir. E também é importante dizer que esse protocolo é algo bem complexo, deve ser seguido à risca, e que cada etapa tem um tempo para começar e acabar também. E a cada etapa é importante muita cautela. E vários desses pontos eu aprendi com uma amiga minha, nutricionista, Ana Carolina, que domina demais esse assunto, inclusive no meu curso de nutrição aplicada. A própria Carol explica com detalhes todo o protocolo da dieta Low FODMAP. Bom, pessoal, para avaliar a eficácia dessa estratégia, eu quero te apresentar esse artigo científico, publicado em 2021. No Jornal Europeu de Nutrição. E para você que quer ler o artigo na íntegra, eu vou colocar aqui embaixo para que vocês vejam. Então, nesse estudo, foram avaliados 12 artigos científicos e foi observado que a dieta Low FODMAP reduziu a severidade dos sintomas da síndrome do intestino irritável numa escala de moderado a alta eficácia.
E é interessante verificar que essa estratégia também foi capaz de elevar os níveis de bem-estar que foram avaliados por um questionário validado por esses pacientes. Eu acho isso particularmente bem interessante. Vou deixar aqui disponível para vocês um estudo, nesse caso nós temos uma revisão sistemática publicada pela revista Nutrient, que avaliou a eficácia da dieta Low FODMAP na síndrome do intestino irritável. E nesse caso, 6 estudos foram avaliados e mostrou-se que os pacientes que receberam a dieta de baixo teor de FODMAP demonstraram redução na dor. Então, já quanto à consistência das fezes, não existiu diferença de modo significativo, mas existiu redução na dor e inchaço abdominal. Então, portanto, concluímos que a dieta com baixo teor de FODMAP pode ser interessante, ter um impacto favorável nos sintomas, especialmente da dor e inchaço abdominal. E antes de eu te falar sobre outra condição clínica beneficiada pela dieta Low FODMAP, já aproveita, curte e compartilha esse vídeo com alguém que precisa aprender sobre esse assunto. Bom, agora vamos falar sobre outra condição clínica que é a fibromialgia. É uma síndrome que causa dor e é classificada e reconhecida pela OMS como uma dor reumática de etiologia desconhecida. E as diretrizes atuais recomendam um tratamento multidisciplinar, onde a nutrição pode ter um impacto bem significativo no bem-estar dos indivíduos. E como vocês bem sabem, existem evidências de que dietas com baixo teor de FODMAP reduzem sintomas da síndrome do intestino irritável. E, pasmem, 70% dos pacientes com fibromialgia sofrem de síndrome do intestino irritável. Mas isso não significa que a dieta Low FODMAP atue apenas nos problemas gastrointestinais, mas também com possível benefício na dor geral desse paciente, causando impacto positivo na sua vida diária. Então, por isso, vou te falar um pouco mais sobre dados que foram encontrados em um estudo realizado por alguns centros de pesquisa de Portugal. Ai, que saudade de Portugal, gente. Eu tenho muito paciente, muito parente por lá e eu tenho que voltar. E se você não conhece Portugal, quando puder, conhece, que é incrível. Bom, eu vou te deixar então aqui o estudo na descrição desse vídeo também, para quem quiser ler na íntegra. E nesse estudo, 38 mulheres foram avaliadas com uma média de 51 anos de idade e já diagnosticadas com fibromialgia, em média 10 anos de diagnóstico. E existiu então a aplicação da dieta Low FODMAP, que demonstrou redução na severidade dos sintomas, com redução de 50% no score de dor e também nos sintomas intestinais. E além disso, 77% das participantes relataram que sentiram satisfeitas com a adesão da dieta. Então, bem interessante, né? E para finalizar os nossos estudos, eu vou te mostrar dados de um trabalho científico publicado em 2021, feito com 100 pacientes do sexo feminino com diagnóstico de fibromialgia. E essas pacientes, elas consumiram uma dieta com baixo teor de FODMAP, seguida pela reintrodução de frutas, vegetais, por um período consecutivo de 2 meses. Então, já as pacientes do grupo controle adotaram uma alimentação balanceada, baseada em recomendações gerais de alimentação saudável, e os resultados obtidos foram redução da dor, redução da fadiga, melhor qualidade de vida, redução dos sintomas gastrointestinais e até mesmo melhor qualidade do sono. É bem bacana, né? Bom, então vocês viram que nós temos bons resultados, mas é importante reforçar que não é simples fazer essa estratégia. E a dieta precisa ser bem personalizada, feita sobre orientação de nutricionista. E se você é nutricionista, saiba aplicar essa estratégia para obter um tratamento incrível no seu paciente.